Muito bem, meus amigos. Gary Bibin Coleman. Primeiro vídeo do canal do nosso podcast. Sejam todos bem-vindos e esse é o primeiro vídeo, que estamos postando aí hoje, dia 3 de dezembro de 2019, final do ano já. Eu já vinha com esse projeto de fazer o canal de podcast já há algum tempo, acompanho aí muitos podcasts, E todos os dias aí, toda publicação que a gente for fazer aqui, eu vou estar abordando, um tema, um assunto. E hoje no nosso primeiro podcast, nosso primeiro vídeo aqui subindo para o canal, eu gostaria de abordar sobre o canal, sobre o canal do Trest. Vamos falar um pouquinho do canal, do projeto, do plano, dos planos que nós temos aqui, o intuito do canal também. Gente, o intuito é muito simples, a gente poder conversar, botar aquela ideia para fora, aquela conversa para fora, levantar o nosso astral, conselhos, conversar aí vários temas, temas diversificados. Aqui quero falar sobre política, religião, futebol, gastronomia, tudo que você quiser saber, deixe nos comentários que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho para todo mundo aí, Vou estar fazendo a leitura aí nos comentários, viu, gente? Eu sei que não é fácil, é meio complicado aí a gente conseguir visualização e toda aquela coiseira de alcance no YouTube é bem limitado, mas o propósito de inicial talvez não seria esse. É claro que a gente quer que o vídeo ganhe relevância, que tenha bastante pessoas aí participando, mas o intuito maior, claro, é para estar desabafando um pouco, falando outros temas, Hoje em dia tá tão pesado, as coisas estão tão pesadas aí, os assuntos, tudo, muita notícia, muita informação, e a gente acaba ficando tão sobrecarregado com essas coisas, que acaba parando de conversar, parando de colocar nossas ideias para as outras pessoas ouvirem, para saber mais, se bem que eu não importo muito com a opinião dos outros, essa é a verdade, eu não importo muito, mas é bom também a gente querer ver os outros campos de visão, as outras opiniões, as outras ideias, a opinião das outras pessoas. Não que isso seja tão importante, mas é bom a gente tentar entender o próximo, tentar entender tudo na vida. Tem os porquês, Eu vivo constantemente me perguntando por quê, porque eu estou aqui, para onde que eu vou, o que está acontecendo, por que isso, por que aquilo. E são poucas respostas que a gente acaba conseguindo, quase nenhuma na verdade, E quando vem uma resposta em um porquê, aí surge vários porquês, É muito complicado essas coisas aí. Eu gostaria de falar um pouco sobre o nome do canal. Eu pensei e coloquei esse canal do Trest, Do Trest ficou meio inglês, mas não tem nada de inglês, cara? Eu vou falar com esse sotaque assim, do Trest, Do Trest, para ficar com um intuito mais de inglês, mas na verdade, gente, é do traste, Traste mesmo, traste, é coisa ruim, assim, essa coisa. Eu decidi colocar o nome desse canal, o nome desse podcast desse jeito por causa da minha ex-mulher, cara, mas não é porque é muita paixão, nem nada disso, não. É porque eu lembro, assim, que ela brigava muito comigo, me xingava muito, e ela costumava falar, assim, o traste, Teve um dia que eu tava eu tava dormindo, depois de uma noitada, eu tava dormindo e era de dia, e ela pegou e tava falando com as primas dela no telefone, aí o pessoal perguntou, cadê o tal, fulano de tal, aí ela falou, o traste tá dormindo, e eu ouvi, Foi várias vezes que isso aconteceu. O traste, me chamava de traste, você é um traste, não sei o que, aí essa coisa ficou bem marcada, assim, Esse nome, o traste, eu não tinha ouvido ainda essa palavra com tanto ênfase, com tanta coisa, assim, o traste. De vez em quando eu ainda jogava na cara dela, você fica me chamando de traste, não sei o quê. E aí pegou, eu fiquei com esse nome, cara, eu tenho que colocar um nome, Eu acompanho alguns canais de podcast aqui no YouTube, mais no YouTube, Tem outros canais aí nas plataformas, no Deezer, no Spotify. Mas eu
falar a verdade mesmo, ainda não sei mexer muito no Spotify, nem no Deezer, no iTunes muito menos, então eu optei por estar aqui no YouTube mesmo, principalmente porque os outros canais de podcast sempre faz uma enquete, uma pesquisa na aba comunidade, né? E algumas pesquisas que eu vi, eles perguntaram, né, qual é a maior audiência, onde a pessoa mais escuta o podcast, e eles falaram que era no YouTube. Mais de 80% da audiência está no YouTube. Eu não sei por que as matérias aí nos canais de notícia de tecnologia fala tanto que tem nos podcasts, os canais de podcasts estão no Deezer, no iTunes, não sei o que, cara. Eu acho que é uma realidade meio estranha isso aí. Eu acho que tem mais no YouTube mesmo. Então, pesquisando esses canais de podcast, e todo canal que tem fora da plataforma do YouTube, tem aqui no YouTube também, né? E eles têm nomes bastante sugestivos, né? Tem o De Saco Cheio, do Petri, né? Tem o Todo Dia Podcast também, que eu acompanho, eu adoro. Tem um monte, né? Tem diversos canais aí, são tudo nome assim e tal. Então eu vou manter a minha identidade por enquanto um pouco aí no anonimato. Eu coloquei essa logo aí, eu criei essa carinha com um T de traste, né? De traste mesmo. Carinha meio triste ali, meio incomodado. Um microfone, a condensadorzinha ali, um ícone, né, de microfone. Na verdade, ali você está reparando aí que a tela está toda preta. Significa a escuridão, que é a nossa mente, né? No caso, a minha mente é uma escuridão, né? Quase não tem luz, mas no mesmo instante o microfoninho ali do podcast, né? Tem um sombreado de luz ali, um flash de luz, como se fosse um retângulo ali de luz, né? Então essa luz, você pode observar que o emotion, esse bonequinho, tá por dentro, né? Ele não tá do lado escuro ali da tela do nosso podcast, ele tá do lado da luz, ele tá como se o podcast pudesse assim aliviar um pouco a barra, né, cara? Eu vou ver como vai ser essa experiência, eu tô fazendo mais por mim, viu, gente? Claro que eu quero ganhar inscrito, quero ganhar isso, aquilo, visualizações, mas mesmo é por mim, porque eu venho sentindo a necessidade muito grande, quero postar bastante podcast, mas o nome do canal e toda essa coisa, o nome, o ícone, o desenho, a tela, tudo foi muito bem planejado. Assunto de hoje, com esse erro aí, que eu coloquei intencionalmente, tá? Não é porque eu sou burro, se bem que eu sou burro pra caralho. Eu não sei falar muito bem o português, não sei escrever, eu uso o corretor ortográfico. No Word eu fico corrigindo. Nossa senhora, eu sou uma desgraça, entendeu? Eu erro muito mesmo, muito. Eu não concluí o ensino médio, então é bem complicado. Mas foi intencional, tá? Eu coloquei assunto de hoje, foi intencional, tá? E o nome do nosso canal, o nome do podcast é justamente esse, podcast do Trash. Bom, então eu vou fazer assim, né? Eu vou estar lendo os comentários, eu vou estar postando bastante vídeos, eu vou estar colocando aí todas essas ideias bacanas, vou colocar aqui para a gente debater, para a gente discutir. Vou abrir aí a sessão, vou deixar um e-mail aí ficcionado entre os comentários para quem quiser entrar em contato comigo e tá querendo fazer uma espécie de um hangout, com uma entrevista, cara. Pode ser qualquer pessoa, o canal está começando agora, então pode ser qualquer um. Eu vou ter o prazer de estar entrevistando você. Sam McClay, e olha só, é o seguinte, eu quero poder contar, né, sempre com a participação aí dos nossos ouvintes e internautas aqui no nosso canal do Trest. E é o seguinte, gente, deixe então aí nos comentários, tá? Eu vou estar lendo o e-mail também. E eu quero sim entrevistar as pessoas, né? Quero fazer um quadro aqui de entrevista. Todo dia vai ter um assunto. Todos os dias vai ter um assunto. Então, eu quero abordar vários assuntos, religião, como eu disse, né? Várias coisas, quero falar de muitas coisas, cara, muitas coisas. Um assunto que está me pegando muito agora na atualidade
é sobre MGTOW, é sobre feminismo, direito dos homens, as injustiças que nós homens vem passando, né? Vem acontecendo aí direto. Eu já senti na carne, já senti na pele, venho passando por uma fase bem assim, pelo um despertar, na verdade, nessa questão mais sexista, né? Essa coisa mais, esse individualismo pessoal, entendeu? Eu venho passando por isso. Então eu fui muito prejudicado com algumas leis, com alguma coisa relacionada a esse tema, né? Psicologicamente também fui muito afetado. Então decidi pesquisar sobre isso. Quando a ideia do MGTOW chegou, quando eu comecei a ver essas coisas de MGTOW, eu fui pesquisar. Eu pesquiso sobre tudo, né? Então eu fui pesquisar e achei muito interessante, e fui absorvendo mais material. Então eu achei uma ideia revolucionária e era justamente o que eu estava precisando no momento para estar abrindo mais a minha mente, abrindo mais o meu conceito, né, de mulher. Eu tinha aquela visão meio escravoceta da mulher, sabe? Eu era muito afixado nisso, muito ficcionado nisso, nessa questão de mulher. Eu tenho que ter uma mulher, eu tenho que ter uma namorada, eu tenho que arrumar alguém, eu não posso ficar sozinho. Eu tinha muito isso, até há pouco tempo atrás. Claro que eu não dispenso, não vou parar de consumir mulher, né? Para mim, mulher é um produto de consumo, nada mais do que isso, né? Agora na atualidade. Mas eu não vou parar, claro, lógico, obviamente, eu sou homem, eu preciso, né? Mas não que seja uma necessidade, claro que eu não preciso, eu consigo viver sem, né? A gente consegue. É difícil, mas consegue, cara. Seja forte aí que consegue sim, tá bom? Não é impossível não. Impossível é a gente sobreviver sem comer e sem beber água. Agora, sem trepar, a gente consegue sim. Então, eu não tenho mais isso como uma necessidade assim na minha vida, como algo que eu precise muito, né? Algo que, se eu não conseguir eu vou morrer. Não tem mais isso, cara. Eu consigo sobreviver sem, mas e outra coisa também, que é mais importante ainda, né? Tentar abrir a cabeça dos homens aí. Eu tenho um irmão que ele tá passando por uma fasezinha assim meio estranha com a namorada dele, que agora eu acredito que seja ex, não sei como é que tá a coisa entre ele e ela, mas não tá muito bom. E eu mesmo, pessoalmente, passei por muita coisa, cara. Eu acho que desde quando eu perdi a virgindade, sei lá, acho que desde os meus... quando eu era criança, quando eu era menino, eu já vinha sofrendo por amor. A gente sempre tem aquela fase de estar sofrendo por amor, né? Sempre fica sofrendo por amor, e isso começa para nós homens, começa bem na juventude mesmo, ali uns 9, 10 anos, 11 anos, começa, né? A gente começa a ser pisado por elas, começa toda essa coisa, né? Negação. E não tem como, cara. O menino pode ser o mais bonitinho da sala, pode ser o mais bacaninha, cara. Ele vai sentir um constrangimento em alguma parte ali na escola, em algum momento. Então, porque elas estão muito acima, né? Estão muito inferiores e começa desde cedo. Eu vi em um desses podcasts da vida aí do YouTube que eu fico seguindo, né? Eu vi um cara falando que a mulher, ela começa a ter começa a formar essa personalidade de super mulher, né, de uma Mulher Maravilha desde novinha, desde criança, na verdade. Desde quando ela está ali com seus 8, 9 anos, você pode perceber que ela já começa a se destacar entre as crianças, né, entre os meninos, entre as meninas também, as suas amiguinhas já começa a destacar. E quando começa a pegar uma idade ali de 13, 14, 15 anos, aí pronto. Aí é que destaca mais ainda, né? Porque começa ali a puberdade, começa a despertar mais um outro lado dessa nossa pequena trajetória nesse planeta, né? Do outro lado da vida, que é aquela parte que começa a acender ali os estímulos sexuais, né? Dos meninos, da sua classe que está ali, dos seus amiguinhos, né, das meninas também começam a ficar no mesmo sentido. É super natural isso, a gente entende,
é uma coisa natural, mas você começa a perceber que do menino, né, do homem, do rapaz para a menina, a diferença é enorme, é muito grande. É uma diferença gigantesca, né, porque a menina ela desperta olhares por todos os lados, em todos os sentidos, né? O menino não, o menino é só mais um. E para o homem ainda é pior, é mais constrangedor, porque o menino ele tá ali numa posição, cara, numa posição horrível, né? Ele começa a pegar espinha na pele, começa a ficar a ter aqueles ataques de personalidade, né? Começa a ter é muito mais ruim para o homem, para o menino, para o rapaz do que para a menina. A menina também passa alguns estresses, alguma coisa assim, né? Juventude, adolescência, aborrecência, é uma fase horrível, né? É uma merda, na verdade. Mas a menina já começa a ganhar destaque aí nessa idade e começa a soltar as garrinhas pra fora. É daí que a gente começa a perceber, né, que realmente as meninas vão ganhando mais destaque na sociedade, fica tudo mais fácil para a mulher, é tudo mais fácil. Vocês já perceberam isso? Você já percebeu isso, meu amigo? Você já percebeu que para o homem é tudo mais difícil, é tudo mais complicado? Só para você ter uma ideia, um pequeno exemplo disso é que eu tenho que levar o meu filho. Eu tenho um filho, né? Eu tenho que levar ele para a escola e eu uso cartão, o cartão transporte. E o meu filho, ele tem na faixa de 6 anos para 7, só que ele é bem grandinho, bem gordinho, né? Tem 6, 7 anos. Então, assim, por lei, ele paga a passagem, né? Só que eu tenho o cartão dele, o cartão tem uma passagem de ida e uma de volta. No caso, eu levo e trago. Só que acontece o seguinte, tem né? Eu tenho que pagar a passagem. E na maioria das vezes eu não pago porque eu tenho um colega motorista que ele passa o menino e eu passo no cartão. O menino passa, ele libera a roleta, o motorista, meu amigo, libera a roleta e eu passo o cartão do menino e passo, e nesse segmento aí eu vou e venho com ele tranquilo. Agora é o seguinte, se eu perder o ônibus desse meu amigo... já aconteceu de eu perder o ônibus, né, desse meu amigo e eu ter que pagar a passagem, eu tenho que ter o dinheiro ali na carteira porque eles não passam o menino. Eu passo o menino no cartão e tenho que pagar a passagem. Até aí, a gente até que entende que é lei, tá na lei, é tudo tranquilo. Agora, quando uma outra pessoa, uma amiga, uma conhecida, né, ou a minha mãe, leva o menino para a escola, pronto, ela passa, todo mundo passa o menino, nem pergunta quantos anos, no meu caso eles perguntam quantos anos ele tem, eu falo, ele tem 6 anos, então tem que pagar. Eles nem perguntam quando é do sexo feminino, quando tem uma mulher levando o menino. No caso a minha mãe, né, já aconteceu várias vezes, quando tá levando ele para a escola, aí nem perguntam, porque simplesmente é uma mulher, uma senhora, tá bem vestida, bem arrumada, leva, traz, volta, então ela vai tranquilo, sem nenhum problema. Isso é uma coisa aí que eu percebi, né, que essa desigualdade também acontece nesses casinhos mais, essas coisinhas bestas, né, mas que a gente percebe assim, a desigualdade que existe. In my life before, and how long it's gonna last, Lord, I just don't know. I tell you I'm lonely. Isso aí, tem muitas outras coisas, né? Muitas outras diferenças aí que a gente vem percebendo, né? Muita coisa, gente. O meu irmão, ele sempre reclamava assim, na questão de emprego. Eu acho que nesse campo de mercado, nessa coisa de mercado de trabalho, eu acho que, eu não sei, mas no caso de cidade grande, acho que ser homem é um pouco mais vantajoso do que a mulher. Claro que tem a ver com o grau de escolaridade, tem outras coisas a ver, né? Mas, de modo geral, o homem ele ganha um pouco mais, tá mais fácil agora nesse momento, mas já esteve muito melhor para a mulher,
Tá mais fácil agora por causa das leis. Uma mulher se engravidar ferra com a empresa, ferra com o patrão. Uma mulher para estar ferrando uma falsa acusação de que negócio sexual, abuso sexual, não sei o que, no trabalho, acontece muito, né, do patrão ali. Às vezes o cara foi até indelicado com a sua funcionária, mas jogou uma cantada, uma coisinha que uma cara feia e um não bem dado, não, né, deixa o cara sem graça e pronto, acabou. Mas aí com essas leis, aí com essa perseguição que tem, o cara fica até com medo de contratar uma mulher por causa disso. Fica com medo, cara, fica com medo, então acaba contratando o homem, né? Eu vejo em alguns lugares no Brasil, em algumas regiões, o pessoal está contratando muito mulher para trabalhar nos postos, né, de combustível, ali, para ficar no... Acho que é uma coisa muito besta esse negócio aqui no Brasil, né, que tem isso, de ter frentista nos postos, né, de combustível. Então eu acho isso meio ultrapassado. Só que o Brasil é Brasil, nós não estamos falando aí de Estados Unidos. O Brasil é todo mundo, se fosse as bombas livres, igual lá nos Estados Unidos, teria uma roubalheira só, né? Todo mundo roubando adoidado. Mas como é liberado, como lá nos Estados Unidos o povo tem cultura, né? Eu gosto de falar isso, mas tem mais educação, pelo menos, então é mais responsáveis. Aqui não pode, não tem condições, então tem que estar colocando frentista para tomar conta do posto lá, enfim, da bomba. E eles estão com o costume agora de colocar as mulheres, né, aquelas calças pretas bem apertadas, ou até muitas vezes até um shortinho mesmo bem apertado. Aquilo ali nada mais é do que uma forma muito simples de chamar os clientes, chamar a freguesia. Enche o combustível de água, enche de álcool, coloca pouca gasolina na gasolina, coloca mais álcool, mas coloca umas mulheres bonitas e seminuas lá para chamar a atenção, e o cara vai e o posto lucra e fatura, que é uma beleza. A mesma coisa funciona também com caixa de supermercado, né? Se bem que caixa de supermercado, assim, mas você sabe, né, que quem domina ali o mercado são as mulheres. Se tiver um homem trabalhando de caixa de supermercado, pode crer que ele é gay. Professoras, né? Professores nas escolas. Outra coisa aqui também é vans escolares, né? A van da tia não sei o que, van da tia Lúcia, Tia Lúcia tem um monte, né? Acho que toda cidade tem uma van da tia Lúcia. Meu Deus do céu. E é desse jeito que a gente vai seguindo nesse país de leis feministas, de coisa... Nossa, cara, de coisa de perseguição ao homem, perseguição à família e tudo mais, né? Então a gente fica bem acanhado até de estar se expressando aqui. A gente às vezes tem que pensar alguma coisa, até de estar falando, estar se expressando, estar tentando colocar para fora, mas eu vou devagarzinho, vou aos poucos, vou conversando naturalmente. Daqui a pouco eu vou estar xingando aqui, vou estar falando tudo naturalmente. Não é isso? Bom, para ser o nosso primeiro, né, o nosso primeiro podcast, tá bom, eu vou encerrar por aqui. Talvez eu volte mais tarde ou amanhã e... Não, talvez eu volte não. Com certeza eu vou voltar. A gente tem uma baratinha pequena voando aqui no meu setup. E eu volto então depois ou amanhã com mais um assunto de hoje. Assunto de hoje no nosso podcast. Valeu. Tô indo embora. Valeu. Já ia me esquecendo, né? Para que você deixar o like no vídeo, curta aí o nosso vídeo, o nosso podcast, né? Em formato de vídeo aqui no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado. Eu volto depois com mais um podcast assunto de hoje. Aliás, com mais um podcast do Traste. Podcast do Traste.
I've got to pick myself up, Lord.